João 14, de 6 a 10. Eu não quero demorar muito, já são 10 para as 9, aleluia. Mas o Senhor vai falar conosco nessa noite e a gente vai aprender mais um pouquinho do que é se posicionar diante daquilo que o Senhor tem nos dado, né? O Senhor tem nos ensinado, tem falado, como nós vamos nos posicionar diante disso tudo. Aqui em João 14, 6... Jesus está falando assim para os discípulos. Ele está ali reunido com os discípulos e ele fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto, porque quem vê o Filho, vê o Pai. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Então, queridos, Filipe estava ali caminhando com Jesus, via Jesus falando, né? Eu só faço o que o Pai me manda fazer. Eu trabalho porque o meu Pai também está trabalhando. Jesus disse: quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. E aí ele vem e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus repreendeu, né? Falou: Filipe, eu tenho estado com vocês tanto tempo, e eu tenho dito tudo isso, que quem vê a mim, vê o Pai. E você vem falar: mostra-me o Pai, mostra-nos o Pai. Quando eu estava estudando essa palavra que o Senhor colocou no meu espírito, o Senhor também fez essa pergunta para mim. Ele me disse assim: a paternidade, ela nos traz identidade. Nós sabemos que nós temos um Pai, né? E se eu tenho Jesus, eu tenho Pai. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem tem a vida, tem o Pai. É a palavra do Senhor. Se eu tenho Jesus, eu tenho o Pai. Eu tenho acesso ao meu Pai. Muitas vezes nos falta identidade. A gente não consegue se conectar no mundo espiritual. Por quê? Nos falta a proximidade com o nosso Pai. E nós só temos a verdadeira identidade quando nós temos acesso à sala do trono. Nós não vivemos na superficialidade. E aí o Senhor, sabe que o Senhor ministrou no meu espírito? Que assim, muitos não tiveram a figura do Pai terreno, né? Então hoje tem dificuldade, a gente aprende isso muito na Clínica da Alma. Então, se a gente não teve acesso a um Pai terreno, ao amor de um Pai terreno, a gente também tem dificuldade para acessar o amor do Pai, do nosso Deus. Muitas vezes por falta de intimidade mesmo, a gente não busca intimidade e falar: Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero mais de Ti. Entra no Teu secreto, fecha a porta e recebe do Senhor a identidade de filho. Nós somos filhos, nós temos um Pai que nos ama, independente de onde a gente está, da luta que nós estamos passando, dos problemas que nós estamos passando, nós temos um Pai que nos ama. E quantas vezes a gente deixa de falar com o nosso Pai aquilo que está doendo em nós, mas a gente procura um psicólogo, a gente procura um irmão, a gente procura alguém que a gente gosta para falar dos nossos problemas, e não falamos para o nosso papaizinho querido, para o nosso Abba Pai. É Ele que pode trazer a solução para os nossos problemas. Ele pode tirar toda a nossa dor. Um abraço que Ele nos dá, nós ficamos tão, plenos, satisfeitos. Quantas vezes a gente está passando por um problema e a gente escolhe perder noite de sono, a gente escolhe procurar coisas na internet, né? Eu vejo assim muito que hoje a gente tem muito acesso à internet, né? Então o médico dá um diagnóstico para a gente, o que a gente faz? A gente corre lá no Dr. Google,
procurar o que é aquela enfermidade, procurar qual é o diagnóstico, qual é o tratamento, sendo que nós temos um médico, o Jeová Rafa ao nosso dispor, e a gente se preocupa antes da hora. A gente se preocupa antes da hora, mas Deus, eu recebi um diagnóstico, calma. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu tenho um pai, eu não preciso me preocupar. É lógico, é natural do ser humano, né? Receber um diagnóstico contrário, receber alguma informação. A gente sofre mesmo, mas a gente deve, quando acontecem circunstâncias adversas, fecha a porta do quarto, chora, ora, busca o Senhor, busca a revelação do Senhor. Pai, por que eu estou passando? Por que não? Para quê, né? Qual o ensinamento que o Senhor tem para mim? Mas não sofre antes da hora. Eu vejo muita gente sofrendo antes da hora, porque o médico falou alguma coisa, já se desmancha. Calma, calma, espera em Deus, que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Eu posso falar isso porque eu vivi, né, dias difíceis, e como eu encontrei alento nos pés do meu papai. Então, se você tem alguma carência, mesmo, né, às vezes carência afetiva, porque você não teve o amor do seu paizinho aqui da terra, você saiba que você tem um paizinho todo poderoso, e que você tem acesso, e que Ele te ama, e grandes coisas Ele tem para você, mas nós precisamos conhecê-lo. E como nós conhecemos o nosso paizinho? Na nossa intimidade, através da palavra, através do nosso relacionamento com o Senhor. Muitas vezes nós precisamos de uma palavra de direcionamento. O que a gente faz? A gente vai lá na internet, deixa eu ver essa pastora, esse bispo, esse apóstolo, deixa eu ver aqui, né, que ele vai ter uma palavra para mim. Sim, é bom, mas muitas vezes é só Deus que vai trazer a resposta que nós precisamos. E é simples, basta a gente acessá-lo, né? Nós temos o trono do Senhor disponível a nós 24 horas. Fecha a porta do seu quarto. Fecha a porta do seu quarto e ora. E ali, onde você vai encontrar toda a força, todo o amor, o abraço de cura, o abraço de perdão, o abraço de amor que só o nosso Pai tem por nós. Amém? Eu falo assim, fecha a porta do quarto, mas às vezes cada um tem o seu cantinho ali, né? Eu tenho assim o meu lugarzinho ali na sala, que é ali o meu cantinho. Eu deixo tudo ali, meus livros, minhas bíblias, né, Ju? Tá até, aquele sofá já está até assim, de tanto que eu fico ali. E quando você, pode observar, você que tem o seu cantinho, você entra ali, a presença de Deus é diferente, não é mesmo? Se você for orar num lugar que você não está acostumado, você vai perceber que a presença do Senhor, não que a presença do Senhor depende de lugar, não é isso que eu estou dizendo, mas aquele lugarzinho que você fica ali, para receber o abraço do Senhor, aquele lugar já é diferente. Pelo menos comigo é assim, eu sento ali no meu lugar, eu já começo, meu paizinho querido, amado da minha alma, e ali o Senhor se manifesta. Então cria, sabe, o hábito de estar sempre ali no seu lugarzinho, no seu devocional, né? Leva a sua Bíblia, o caderno, anota aquilo que o Senhor falar, porque você pode não precisar hoje, mas amanhã você vai precisar, e você vai ter uma palavra que o Senhor revelou para você. Amém? Então, o nosso Pai eterno nos ama, e os pais são figura central na formação do filho. Como é importante um pai na vida do filho, né? Quem não tem, pode falar. Como eu vejo assim o carinho, sabe, que as minhas filhas têm pelo meu marido, assim, vejo hoje o carinho que meu genro tem pela filhinha dele, é maravilhoso. Pais, não percam a oportunidade, sabe, de se relacionar com os filhos, de abraçar, de orar por eles,
Você que tem seu filho distante, se aproxima dele. Não perca essa oportunidade. Eu vejo assim muitos casamentos que, é lógico, né? Tem circunstâncias que a gente não pode adentrar na circunstância de cada um. Mas é muito, eu vejo assim, sabe? A figura paterna, ela é imprescindível na vida dos filhos. Porque, realmente, se você tiver um bom relacionamento com os seus filhos, eles vão crescendo e vão ter um bom relacionamento com o Pai Celestial. Que eles vão identificar, não é mesmo? Eu vejo, assim, casais que são separados e passam tempo, os pais, sem ver os filhos. Não permita que isso aconteça. Se você está passando por isso, não permita que isso aconteça. Sabe, eu creio que o Senhor está falando com alguém aqui. Porque eu orei sobre essa palavra e realmente a paternidade, ela é algo que nos transporta, que nos faz, sabe, viver em lugares altos. A nossa convicção de que nós somos filhos amados, ela nos leva a lugares altos. Ela faz a gente desfrutar dos lugares altos. Muitas vezes a gente não consegue acessar os lugares altos porque algo ainda nos prende. Então, que você seja liberado nessa noite. Se tem alguma coisa que te prende, que você seja liberado nessa noite, no nome de Jesus, para que nós venhamos alcançar lugares altos. Salmo 68, 5 e 6. Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Então, nosso Deus, Ele é Deus que acolhe o solitário, o triste, o cansado. Ele nos ama. Ele nos ama e quer transformar a nossa vida de glória em glória, para que nós possamos alcançar os lugares altos. Que é isso que Ele tem para nós, lugares altos. Salmos 27, 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Amém? O Senhor nos ama. Eu posso não ter tido um pai que me amou, que me acolheu, mas pode me abandonar meu pai, minha mãe, o mundo inteiro, mas o papai, o Abba Pai, não me abandona. Receba o amor do Senhor nessa noite. Receba a cura nas suas emoções. Se você ainda se sente carente, de alguma forma, né? Em alguma área, principalmente na paternidade, que você alcance os lugares altos do Senhor, no Senhor, em nome de Jesus. Vamos lá agora para 1 Samuel 3. Se eu pudesse colocar aqui um tema nessa ministração, seria: quando eu reconheço a voz de Deus, eu ando em lugares altos. Amém? Que o Senhor nos dê um ouvido espiritual para ouvir a voz do Senhor e nós alcançarmos os lugares altos que o Senhor tem para nós. 1 Samuel 3, todo mundo conhece a história de Samuel, né? Mas nós vamos tirar algo diferente aqui hoje. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Por quê? Porque Israel estava passando por um período de decadência, né? Eles estavam numa decadência moral, espiritual. Então, raramente o Senhor falava, e as visões não eram constantes. Eles estavam totalmente numa decadência realmente, caindo de nível espiritual. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. A lâmpada de Deus era tipo candelabro, né, que ficava aceso durante a noite toda, e a lâmpada não se apagava, ficava
acesa a noite toda, né? Então fala aqui que a lâmpada ainda não tinha se apagado. O dia já estava amanhecendo. E Samuel estava deitado no seu lugar, né? Versículo 4. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. 5. E correu até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Eli, porém, disse: não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Disse Eli: não, meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. O 7. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Ele percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Eli, como sacerdote, mesmo na decadência também, ele percebeu que era Deus que estava chamando Samuel, né? E ele disse para Samuel: vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Só até aqui. Aí depois a gente sabe que Deus fala com Samuel, tudo que iria acontecer com a casa de Eli, né? Mas o que a gente percebe aqui, se você for no versículo 7, fala assim, vou estudar melhor esse versículo. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não havia sido revelada. Mas Samuel não estava ali servindo. A mãe de Samuel, Ana, ela consagrou o filho no templo para servir o Senhor. E ele estava ali, e ele era um profeta. Ele já tinha esse chamado de profeta, rei e sacerdote, né? Só que ele estava ali só servindo e ministrando ao Senhor. Porque se você for no capítulo 2, no versículo 21, fala assim. Dá para pôr aí? Capítulo 2, versículo 21. Aleluia. Acho que não estava no roteiro deles. Ah lá. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Ele estava na presença do Senhor, não estava? Depois ali também no 26, o versículo 26, coloca para mim, Gabi. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Samuel estava servindo o Senhor, estava crescendo na presença do Senhor. Como que fala aqui? Que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, mas a gente não conhece o Senhor na intimidade. Muitas vezes nós estamos correndo, ministrando, servindo sim o Senhor. Mas a gente não conhece o Senhor na intimidade, porque a palavra do Senhor fala aqui, né? Ainda não tinha sido revelada. É interessante isso, né? A gente sabe de quem foi Samuel. Nós sabemos quem foi Samuel, que ungiu o rei Davi, né? Que repreendeu Saul. Foi realmente profeta, sacerdote e juiz, né? Ele foi também. Então, gente, nós, como cristãos, nós temos que pedir para o Senhor: Senhor, se revela a mim. Revela, Senhor, os teus planos para mim. Revela o que o Senhor quer de mim. Muitas vezes nós estamos servindo na casa do Senhor,
mas a gente não tem a total alegria, não tem o total compromisso, o total envolvimento. A gente questiona muita coisa, vem à igreja e vê alguma coisa fora do lugar, fala, nossa, aquilo estava fora do lugar. Como diz o apóstolo, né? Está fora do lugar, foi porque eu não fiz. Eu vi que está fora, então foi porque eu não fiz. Então, que o Senhor, que nós busquemos revelação, a palavra do Senhor revelada. Já teve dias assim que você foi ler a palavra, de repente aquele versículo saltou no seu olho, e você falou, meu Deus, parece que eu nunca vi essa passagem, eu leio sempre. Isso é uma palavra revelada. Em nome de Jesus, que nós busquemos as revelações do eterno, que nós não nos contentemos em ler simplesmente a palavra, porque a palavra, Hebreus fala, né, que a palavra ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela divide alma e espírito, ou seja, ela divide céu e terra. Só que se nós vivermos na terra, nós não conseguiremos ter a palavra rema, a palavra revelada. E a partir daí, quando Eli fala com Samuel, fala assim, meu filho, vai deitar. A terceira vez, se o Senhor te chamar de novo, você fala assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele aprendeu a identificar e reconhecer a voz do Senhor. E a partir daí ele se torna um profeta. Ele se torna profeta. É a partir daí que ele recebe o ministério profético. Que você receba também esse ministério profético através da revelação da palavra e do entendimento. Porque a palavra revelada é o que traz mudança para a nossa vida. Muitas vezes a gente está em áreas que a gente não consegue deslanchar, não consegue desenvolver, porque a gente ainda não teve a palavra revelada da mudança que precisa ser feita em certas áreas da nossa vida. Eu vejo isso por mim. Quando eu pego a palavra e o Senhor revela, essa palavra ela traz aquilo que a gente precisa, mudança de vida. Para que se nós não estamos acessando o nosso lugar no mundo espiritual, os lugares altos, através da palavra revelada, nós alcançaremos os lugares altos, no nome de Jesus. E de lá não sairemos mais. Não sairemos mais, nós avançaremos. Amém? A gente pode também ver o exemplo de Jó, né? Jó também, ele teve que passar. A gente sabe que ele oferecia sacrifício para os filhos todo dia, pedia perdão dos pecados. Só que Jó teve que passar por problemas seríssimos, né? Na saúde, perdeu tudo que ele tinha, para lá no fim ele falar assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então não questione a situação, a circunstância que você está vivendo. Não questiona. Senhor, eu quero te ver nessa circunstância. Por isso que nós precisamos reconhecer a voz do Senhor, para saber quando é o inimigo, é coisa do inimigo, quando é uma tempestade que o inimigo está tentando nos desestabilizar, e quando é realmente o Senhor. Porque nós passamos por adversidades, né? Passamos por momentos difíceis, quem nunca passou? Mas a diferença é essa, nós vermos a mão do Senhor trabalhando em nosso favor e nos levando a lugares altos, porque muitas vezes nós temos que passar por certas circunstâncias para que o Senhor nos habilite a ir e ministrar sobre a vida de outros. Muitas vezes a gente passa por coisas que nós vamos ser, né, mestres para ministrar a vida de outros. Em nome de Jesus, que você receba nessa noite o galardão de profeta, tendo a palavra revelada para alcançar os lugares altos que o Senhor tem para as nossas vidas. Repete comigo assim: eu quero ouvir a sua voz, Senhor. Eu declaro, coloca a tua mão no ouvido. Eu declaro que os meus ouvidos estão abertos para ouvir a sua voz e obedecer, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor tire todo impedimento, tudo aquilo que tapa os nossos ouvidos, de ouvir e reconhecer a voz do Senhor falando conosco,
Amém? Esse é o nosso Deus. Outra coisa que nos impede também de alcançar os lugares altos, Mateus 6:22. Está dando para entender, queridos, o que o Senhor quer ministrar ao nosso espírito hoje? Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Apocalipse 3:18. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Outra parte do nosso corpo que muitas vezes nos impede de alcançar os lugares altos são os nossos olhos. O que Jesus fala? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, né? Todo o seu corpo. Põe para mim de novo Mateus 6:22. Os olhos são a candeia do corpo, ou seja, a lamparina, o que ilumina, né? Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. E se não forem bons? Se forem olhos que julgam, que criticam, que falam mal, que nem viu o que está acontecendo e já critica, não quer saber o que aconteceu, já fala mal, já sai espalhando notícia falsa, nós não vamos alcançar lugares altos, porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz, e é onde nós vamos conseguir alcançar os lugares altos. Muitas vezes nós temos deficiência nos nossos olhos, de enxergar a vida do nosso irmão e trazer, julgamentos precipitados. Muitas vezes a gente vê uma situação, a gente vê algo, mas a gente não enxerga, né? A gente vê uma situação, mas a gente não enxerga aquela situação. Por quê? Porque ver é diferente de enxergar. Pode ver, se você passa no centro da cidade e você vê um mendigo ali, você pode passar, ver e ir embora. Que é o que a maioria de nós fazemos, né? Agora, se você passar perto de um mendigo e você enxergar o mendigo, o que você vai fazer? Você vai parar, você vai conversar, você vai pelo menos perguntar, né? Por que você está nessa vida? Jesus te ama. Eu enxerguei, diferente de ver. E a gente vê muitas circunstâncias no nosso dia a dia, só que a gente não consegue identificar com os olhos espirituais aquela situação, tanto na vida do outro como na nossa, principalmente na nossa, né? Por isso que ali em Apocalipse 3:18 nós estudamos na intercessão, né, queridos, da intercessão. Aproveitando, toda segunda-feira, 8 horas, intercessão. Nós acabamos de estudar 7 cartas do Apocalipse. Quanta coisa a gente aprendeu. Quanta coisa, né? Foi muito bom. E ali em Apocalipse 3, a gente estudou a última carta, que é a igreja de Laodiceia, que é conhecida como a igreja morna. E muitos estudiosos falam que ela caracteriza a igreja dos dias atuais. E o que Jesus fala para a igreja morna, para o morno? O que Jesus fala? Que ele vai vomitar da boca. Aí ele fala também do colírio, né? Jesus fala, porque era uma igreja grande, era uma igreja situada numa região rica, e eles achavam que eles estavam abafando. Só que não. Jesus chamou eles de morno, porque eles não eram nem frio e nem quente. Jesus falou, quem me dera que vocês fossem frio ou quente. Mas porque vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Eu aconselho que vocês comprem roupas brancas. O que significa roupas brancas? Santidade, né? Aconselho que vocês comprem colírio para os olhos. Mas não é o colírio, né? Colírio que a gente usa, que o médico receita. É o colírio do céu.
para que os nossos olhos sejam purificados e a gente passe a enxergar com amor. Colocar, sabe, o óculos do amor. Às vezes eu peço para Deus, eu falo, Senhor, coloca o óculos do amor em mim, porque está me faltando enxergar com amor. Muitas vezes a gente é julgador, a gente é crítico, porque falta o amor. Então, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo estará em luz, nós seremos luz e alcançaremos lugares altos com o Senhor. Amém? Coloca a mão no seu olho, vamos fazer aqui um ato profético. Pai, repete comigo. Pai, eu declaro que os meus olhos são puros, em nome de Jesus, que eu possa enxergar o mundo espiritual e compreender aquilo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, eu te peço perdão pelas vezes que enxerguei com julgamento, com crítica, com maledicências, e que o Senhor purifique os meus olhos, em nome de Jesus. Amém? Olhos santos, olhos ungidos com colírio do céu, é o que o Senhor tem para nós. Amém? Glórias a Ti, Senhor. Agora a gente vai falar de um outro, que oração. O relógio trabalha contra. Mas a gente já está terminando, tá? Eu só quero falar de mais um órgão do nosso corpo, que muitas vezes nos impede, e esse acho que é o maior problema, de alcançar lugares altos. Tiago 1:26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Agora Tiago 3, só que nós não vamos ler tudo, né? Eu marquei. Depois você pega e você lê em casa Tiago 3, embora você já conheça, né? Eu tenho certeza. Lá em Tiago 3, Tiago fala dos pecados da língua e o dever de refrear. Aí ele começa a falar tudo sobre a língua, né? Que a língua é fogo, é mundo de iniquidade. Muita coisa ele vai falando. Agora o mais grave é o 9. O 3:9. Tiago fala assim. Está falando da língua, né? Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Olha que grave isso. Às vezes a gente não se atenta para isso, né? O 10. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Aí depois ele continua falando, né? Pode numa mesma fonte jorrar água doce e jorrar água salgada? Não pode. Assim somos nós cristãos. A gente não pode, da mesma boca que a gente adora a Deus e fala, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, a gente fala mal do irmão. A gente critica o irmão e Tiago fala o quê? Feito à imagem e semelhança de Deus. Então, eu estava conversando hoje com a moça que cuida do meu cabelo, aí ela falou assim para mim, pastor, é incrível. Toda vez que eu falo para Deus, Deus, eu vou ser boazinha. Eu vou ser, Senhor, eu quero fazer tua vontade. Eu não vou mais brigar com ninguém. Acontece alguma coisa. Eu parei o meu carro num lugar que eu nunca tinha parado. Nunca, porque eu não podia. Mas como meu filho já estava saindo, eu falei, eu vou parar aqui. E ela deve estar me assistindo. E eu vou parar rapidinho, já saio, não vai nem dar tempo. Pois bem, nessa hora chegou um que queria estacionar ali onde ela não podia. Aí ela falou assim, porque... Não, aí Deus falou assim, o que você pediu mesmo para mim? Você quer ser boazinha? Eu quero ver então. Então, gente, sempre que a gente fizer um propósito com Deus, o inimigo vai falar, é assim? Você quer ser mesmo? Então vamos ver se você quer mesmo. Aí é que a gente sobe o degrau ou a gente continua onde a gente está. A gente acessa os lugares altos ou a gente continua onde a gente está.
quando a gente se consagra ao Senhor e faz um propósito, Senhor, eu quero alcançar os lugares altos, circunstâncias vão vir. Muitas vezes o inimigo, né, que vai, você quer mesmo? E muitas vezes não. Deus vai falar, sim, mas eu vou te aperfeiçoar. Eu vou te aperfeiçoar. Só que como que a gente é aperfeiçoado? Passando pela circunstância, né? Se você pede paciência, como que você vai passar? Sendo testado na paciência. Se você pede bom humor, como que você vai subir? Sendo testado no bom humor. Né? Ver se tem bom humor em certas circunstâncias, se não tem. E é assim que Deus trabalha. Então, geralmente a gente sabe que a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que está povoando, né? O que está habitando no nosso coração? O que a gente falar, realmente é o que está dentro do nosso coração. E se tem uma coisa que não tem como voltar atrás, palavra lançada. Não tem jeito. Depois que você falou, ela é que nem pena de travesseiro, né? Espalha e não tem mais como você juntar. E tem um ditado que fala assim, 3 coisas não voltam atrás, né? Flecha lançada, palavra dita e oportunidade perdida. Então, falou, está falado. Aí você vai tentar corrigir, vai ficar pior. Então, que a nossa boca seja santa, santificada. Você que falava palavrão, que tinha o hábito de falar palavrão, não fala mais. Porque é a mesma boca que louva o Senhor. Mas é só um palavrão. Palavrão é palavrão. Sabe? Que tinha críticas desconstrutivas, né? Que ofende, que denigra a imagem do irmão. Vamos nos vigiar para isso. Amém? Para que a nossa boca seja santa e a gente possa alcançar lugares altos com o Senhor. Mateus 12, 34. Vamos ver o que fala ali. Meu Deus, é aquilo que eu falei, né? Raça de víboras. Olha só o que Jesus disse, né? Como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então vamos vigiar, porque a palavra do Senhor... E eu ouvi esses dias alguém dizendo assim que ela foi, uma pessoa, ela estava dando um testemunho, ela falou assim, eu fui muito ferida mesmo. E um dia eu cheguei em casa e tinha acontecido alguma coisa assim com a família, né? E eu falei assim, porque PPP, brava, porque ela tinha sido ferida com palavras, né? E aí o pai dessa pessoa falou assim para ela, olha filha, eu só tenho uma coisa para te falar. É muito melhor você ser ferida do que ferir. Né? E eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa Deus, é verdade mesmo, né? É muito melhor que alguém te fira, porque isso aí é Deus que vai cuidar, né? Deus vai tratar com a pessoa, do que você ferir. Porque quando a gente fere alguém, a gente está ferindo aquele que é a imagem e semelhança do Senhor. E a gente precisa sabe, vigiar muito mesmo para a gente não cair nesse erro de criticar, de maldizer, porque a nossa boca é santa realmente e ela tem que ser consagrada para o Senhor diariamente, para que o Senhor nos leve, né, a dizer palavras que edificam. Uma das minhas orações de manhã é essa. Eu sei que eu tenho, né, que melhorar muito. Mas uma das palavras que o Senhor falou comigo, que eu oro de manhã é essa. Senhor, que dos meus lábios desse dia possam sair só palavras para edificação. Que nada que eu fale, é lógico, a gente peca, né? A gente cai, a gente erra, mas... que nada, que dos meus lábios saem palavras para edificação. Porque aquilo que eu falar e eu magoar a pessoa, posso até pedir perdão depois, mas não fica mais igual, né? Como um cristal que quebra. Amém? Então a gente vai fazer uma declaração também consagrando os nossos lábios ao Senhor, para que Ele venha santificar os nossos lábios e que dos nossos lábios saiam só palavras para edificação. Amém? Vamos então tocar os nossos lábios e você vai dizer, Senhor, que dos meus lábios
saiam palavras para edificação. Em nome de Jesus, eu rejeito toda crítica, toda maledicência, tudo aquilo que não serve para edificação, no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, como gratidão ao Senhor. Já são 9h30, eu preciso terminar. Eu ia falar algo aqui a respeito do sentido da vida, mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo. É sobre esperança também. Nós temos que ter esperança, nós temos que, a nossa vida, nós somos filhos amados, filhos queridos. E o Senhor deseja nos levar a lugares altos. Mas muitas vezes a gente tem visto pessoas muito assim, sem esperança, sem visão do mundo lá na frente. Em nome de Jesus, que a esperança também seja restaurada nessa noite. Que nós possamos voar como a águia, né? O apóstolo fala muito da águia. A águia não fica presa ao chão, ela alça voos altos. E que nada venha nos impedir da gente alcançar os nossos lugares altos. Amém? Eu escrevi aqui uma frase. Aqui, ó. Se nós estamos sendo muito instáveis emocionalmente, um dia eu estou bem, outro dia eu não estou, hoje eu estou meio down, né? Eu estou meio para baixo. Toda instabilidade emocional é característica de quem não aprendeu ainda a reconhecer a voz do Senhor. Amém? Então, quando a gente é muito estável emocionalmente, um dia está bem, outro dia não está, é porque a gente ainda não aprendeu a reconhecer a voz do Senhor. Que nós venhamos, então, nessa noite, nos alinhar, e o Senhor nos levar para os lugares altos, mas nós plenos no Senhor, com os nossos olhos santificados, os nossos ouvidos santificados, os nossos lábios santificados, para que Ele nos faça romper com o que é terra e venhamos somente conquistar o mundo espiritual. Que a palavra do Senhor nos traga a instrução necessária todos os dias, que nós não venhamos ser instável, mas ser aquele que avança, aquele que conquista, aquele que progride, aquele que cumpre o chamado do Senhor com fidelidade, com excelência. Nós somos escolhidos do Senhor, nós podemos fazer a diferença, nós somos aqueles que vamos fazer a diferença. O Senhor nos separou para Ele, o Senhor nos separou para que a gente vá e dê frutos, e os frutos do Senhor permaneçam. E nós venhamos alcançar os lugares altos no Senhor e levar outros também a conquistar lugares altos, para a glória do nome do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé então, e a gente vai orar. Obrigada, Senhor, por esse momento, Pai. Obrigada pela Tua palavra, que nos edifica. A Tua palavra, Senhor, ela nos fortalece, ela nos direciona. A Tua palavra, Senhor, ela nos faz nos posicionarmos, Senhor, como filhos, Pai. Nós queremos, Pai, alcançar lugares altos no Senhor, sim, Pai. Mas que nós venhamos romper, Senhor, com tudo aquilo que é terra, para que nós venhamos construir, Senhor, a nossa habitação, Pai, nos lugares altos. Santifica, Senhor, a nossa mente, Pai. Em nome de Jesus, nós levamos todo o nosso pensamento, a nossa mente cativa à obediência do Senhor Jesus. Santifica, Senhor, os nossos olhos, Pai. Santifica os nossos ouvidos. Santifica, Senhor, os nossos lábios, Pai. Que nós possamos, Senhor, ser aqueles, Pai, que levam a Tua palavra. E que nós sejamos cartas vivas, Pai. Aonde nós estivermos, que nós venhamos fazer a diferença, Pai, para a glória do Teu nome. Santifica-nos, Senhor. Santifica-nos, ó Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.